só dá problema. Ó, uma célula que foi aberta na escola, nome de padre, cheio de bagunça lá, de imagem ali. E aí de repente virou igreja, meu irmão. Tá lá o povo. E aí de repente você quer desistir da sua célula. Ouve o testemunho aqui da pastora. Para você ver se você se anima mais. Enche teu coração de gás, não desista dessa célula. Pastora, fica à vontade, senão eu vou falar demais. Shalom, igreja! Amém? Vamos ficar de pé? Quero convidar você para ficar de pé. Vamos orar. Quem gosta de orar aí? Dá um glória a Deus. Vixe, eu acho que esse pessoal aqui não gosta de orar não, pastor. Quem gosta de orar aí, dá um brado de vitória. Amém? Pois vamos levantar nossas mãos para o Senhor e vamos agradecer a Ele por essa noite tão maravilhosa, tão linda. Erga sua voz a Ele. Pai, nós amamos o Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós, Pai amado, somos felizes, somos o povo mais feliz dessa terra, porque servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus poderoso, servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai amado, nós estamos aqui, Pai amado, porque cremos na tua palavra, cremos no poder do Espírito Santo de Deus, cremos, Pai, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Cremos, Senhor, que aonde tem a tua presença, a tua glória se manifesta. Cremos no milagre, cremos na cura. Cremos, Senhor, que vamos sair daqui completamente cheios da tua presença. Fala conosco de maneira poderosa e nós damos, Senhor, uma palavra de ordem agora a todo mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, toda dor, toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade, todo sentimento de medo, tudo aquilo, Pai, que vem do diabo, que não pertence à tua presença, nós como igreja declaramos, caia por terra agora, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar. Obrigada, pastor Serlão. Com muito carinho, vou dizer que o Senhor é o mestre dos magos. Gente, o pastor Serlão, ele é o mestre dos magos, viu? Da Convenção Batista Nacional. Ele é aquele assim que quando ele aparece, tudo aparece. Tudo tal. Ele dá uma palavra, olha, tão tal, é tão verdade, que hoje que eu estou sabendo que ele dava aula no Padre Ângelo. Por isso que deu certo. O mestre dos magos foi primeiro. Ele abriu o portal lá, pronto, aí deu tudo certo. Obrigada, pastor. Cadê a tia Aurora? Tia Aurora mora no meu coração. Tia Aurora, a senhora é uma princesa. Gente, eu posso levar a tia Aurora para mim? Por quê? Oh, besteira. Você já tem ela aqui direto. Eu vou levar ela só um pouquinho. Só um tiquinho. Eu queria saber o que ela usa, o que ela toma. A senhora entra uma cápsula, é do tempo. A senhora é uma Highlander, né? Só pode. Porque do tempo que eu era desse tamanho, ó. A senhora tá com a mesma cara. Do mesmo jeito. É o fogo do Espírito Santo, né, tia Aurora? Mas hoje, diante dessa campanha linda, maravilhosa, incendeia, né? Eu me lembro, quando eu era pequena, que eu sou muito grande, né? Mas eu me lembro que o papai dizia assim, ainda hoje ele diz. Ele sempre dizia assim, se você quiser viver cheio do Espírito Santo, né? Gaste tempo com Deus. E aí, pastor, quando eu comecei a ministrar por livre e espontânea pressão, né? Porque nunca foi meu sonho, mas e aí eu passava horas lendo a Bíblia, né? Escrevendo e tal. Aí ele dizia assim, minha filha,
O Espírito Santo, ele é relacionamento. Você precisa se relacionar com ele. Então, toda vez que você for pregar, ore, faça, anote aquilo que ele disser, mas gaste tempo na presença dele. Se ajoelhe e gaste tempo com ele. Passe mais tempo buscando do que mais tempo escrevendo. E você vai ver o que Deus vai fazer. E eu comecei a fazer dessa forma, né? Muitas vezes quando a gente começa ali, a gente não tem toda a parte da eclésia, né? De todos os pontos, tudo aquilo que precisa, né? Mas, pastor Serlan e igreja linda, eu fiz isso. E é algo tão sobrenatural que você não consegue explicar. E isso se torna um estilo de vida. Porque viver incendiados, né, com o Espírito Santo, com o fogo, com a palavra, com o chamado, com a igreja, com a ordem que Deus deixou para nós, né, com o ID, não morre. Quando você cria um hábito de viver na presença de Deus. Quando você cria um hábito de se relacionar com Deus, né? Não é sobre quem tem mais tempo de igreja, ou quem tem menos tempo, ou quem está chegando. Não, é sobre o tempo que você gasta na presença de Deus. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Quanto tempo da sua vida você gasta aos pés? Tem até uma música, né? Que ela diz: perto quero estar. Quem conhece? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aí ela diz assim: tudo que há em mim, oh, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me... É sobre isso. Só que, pastor, as igrejas não estão preparadas para esse assunto. As igrejas não estão preparadas para ouvir que precisa passar tempo na presença de Deus. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma célula constante. O pastor falou: pastor, eu amo a visão. Eu fiz o meu encontro no ano de 2000. Nós estamos em 2026. Vai fazer um ano. Vai fazer... Gente, vai fazer 26 anos agora, sexta-feira, depois da manhã. Porque eu fiz meu encontro no dia 1º de maio, no ano de 2000. Pastor, mas eu nunca deixei de amar a visão. Mas não por causa da visão, ou por causa das pessoas, ou do chamado, ou de quem me deixou, de quem foi embora, de prédio, de quem disse, quem não disse, quem deixou de dizer. Mas porque eu aprendi que se você quiser viver incendiado, você precisa estar na presença de Deus. E hoje, pastora, como é que eu faço então? A gente se pergunta, porque eu perguntei isso para o meu pai. Pai, como é que a gente faz para ficar desse jeito? Aí eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14.
Efésios 5. Quem está aí, eu queria pedir para você colocar na King James, atualizada, por favor. Que eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Jesus, porque sabemos que tu estás aqui. Existe uma presença aqui do Senhor, do céu mesmo. Eu vim mesmo, gente, só de mesmo porque o pastor Serlan achava que ia precisar de mim, mas não precisa não. Porque a presença de Deus, ela está aqui. Perto quero estar, junto aos teus pés. No versículo 14 diz: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Verso 15 diz assim: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Verso 16, para a gente encerrar a leitura. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu precisava falar algo para ela. Aí eu falei. Gente, mas eu juro que eu não imaginava que o que eu ia falar, que não era tão ruim, ia causar, pastor, um mal que a pessoa chorou. E aí a pessoa disse assim: você veio me dizer isso hoje, desse jeito, assim, dessa forma. Eu disse: oi? E o dia mau escolhe dia? Não, o dia mau não escolhe dia. O dia mau vem. E ali ele diz assim: aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, diante dessa leitura, eu quero compartilhar com vocês 5 atitudes que nós precisamos, como igreja, exercer diariamente, para que possamos viver incendiados dessa geração e incendiar outras pessoas, porque Deus não nos escolheu por egoísmo, para que você se ensoberbeça e se encha para o seu próprio uso. Não! Deus nos chama, nos enche e nos usa para transformar outras pessoas. Diga para quem está do seu lado: hoje Deus... Não, mas diga, pelo amor de Deus, diga com fé e com autoridade. Diga assim: hoje o Senhor vai derramar sobre ti uma unção nova, e onde tu colocares a planta do teu pé, a glória de Deus vai se manifestar. Quem crê, diga amém. Amém. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você tá no primeiro versículo. Ele diz assim, coloca o versículo primeiro, meu filho. O 14. Por isso, o que diz? Por isso é que foi dito o quê? Foi dito o quê? Foi dito o quê, gente? Desperta! Meu irmão, ou você baixa meu microfone, ou então... Aqui eu já tentei de todas as formas baixar minha voz, mas eu não consigo. Tá bom? Desperta, irmão! Ai, tem gente, pastora, que tá abrindo mão de célula porque tá cansado, tá desanimado. Não, irmão! Nós não temos mais tempo para brincar de ser crente. Deus não vai levantar uma geração no meu
humilde e miserável em entendimento. Deus já levantou. É você. Ei, olhe para mim. Deus já levantou a geração que Ele vai usar. E essa geração sou eu. Mas eu preciso despertar. Eu preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. Menino, você sabe quem é que faz o que quer? Menino. Eu não sei se aqui nessa igreja acontece, mas lá na igreja tem umas 300 crianças que a gente diz assim: menino, vai para a direita. Ele vai para a esquerda, ele vai para trás, ele deita, ele rola. Mas ele não faz o que a gente diz que é para ele fazer. Um monte de menino. Tem pastor aqui? Desse tamanho. Menino fica quieto. Ele sobe na cadeira, ele pendura na minha perna, ele puxa uma coisa. Por quê? Pastora, por que ele faz o que ele quer? Porque ele é um menino. Ele é uma criança. Mas adultos fazem o que tem que ser feito. E essa geração é a geração que desperta do momento infantil. É uma geração que entendeu e abraçou. É uma geração que levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou. Eu não tenho carro, mas eu vou. Eu não sei nem ler a Bíblia, mas eu vou. Pastor, nunca fiz uma viagem. Quando eu comecei a entender as coisas de Deus, do céu. Porque a gente faz uma agenda, mas Deus faz outra. Gente, e o poder do Espírito Santo, ele é especialista em quebrar os protocolos, em quebrar as agendas. E o meu sonho, sabe qual é o meu sonho hoje? É da gente estar aqui tudo organizado, tudo programado. O culto vai ser assim, a abertura vai ser fulano, a música vai ser essa, vai tocar tantos minutos, a palavra tem que ser esse horário. Irmão, e no meio do culto, o Espírito Santo toma conta da igreja e ninguém sabe mais do que está acontecendo, porque a glória de Deus está descendo naquele lugar. Mas vai acontecer isso aonde, pastora? Em uma igreja que vive o despertar. Vira para quem está do teu lado, olha para ele e diga: meu irmão, desperta, acorda, sai desse sono. Tem pessoas que se convertem, tem pessoas, eu conheço, pastor, tem pessoas que quando ela não é crente, ela chega de manhã em casa. Ela pega, compra o passaporte mais caro do show. Ela gasta R$1.000 numa mesa de bebida. Ela viaja para o mundo todo. Mas quando ela se converte, ela não tem dinheiro, ela não tem tempo, ela não tem carro, ela não sabe, ela não pode, ela não vai, ela não tem. Essa pessoa dormiu. E aqui ele diz assim, por isso eu tenho dito. Por isso diz, desperta. Pastor, eu quero viver incendiado. Desperta. Vai orar de madrugada. Quando tá ali o mestre dos magos, com muito carinho eu digo, o professor. Quando foram os maiores acontecimentos da Bíblia? De madrugada. Quando foi que Moisés atravessou o Mar Vermelho? De madrugada. Que hora que o maná descia? De madrugada. Se a pessoa acordasse tarde, pastor. Ei! Tem um ditado do interior que diz assim, né? Passarinho. Como é que diz, gente? Passarinho que acorda tarde, bebe água suja. Psst.
Eu vou dizer de novo. Passarinho que acorda tarde, bebe água suja. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero fazer parte dessa geração. Mas eu não me envolvo. Eu não estou dentro. Eu não estou buscando. Pastor, o que eu faço? Desperta, irmão. Vai orar. Eu me lembro, pastor, que gente, isso aqui aconteceu demais, pastor. Teve uma época que nós mudamos, depois que minha mãe morreu, nós mudamos para uma casa e eu não tive quarto nessa casa. Acho que eu passei uns 6 anos, 7. Eu não tinha quarto, Cristiano. Eu dormia na sala, eu dormia no chão, eu não tinha quarto, não tinha dinheiro para construir um quarto para mim. Eu me casei, eu dormia do lado do colchão do meu pai. Botava um colchão no chão e deitava. Mas uma coisa, pastor, me marcou nessa história. Dava 4:30 da manhã, 5 horas. Quando eu estava dormindo na rede, sabe como é que eu acordava? O papai balança na rede. Acorda, 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 vai orar, vai orar, vai orar. Tava aquele, ui, meu Deus, Jesus está voltando. Sabe o que eu fazia? Eu ia orar. E eu hoje entendi que esse despertar fez toda a diferença na minha vida, pastor. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar hoje com você, se tem alguma área da tua vida que está dormindo, que ela está esquecida, que ela foi desperta hoje, porque Deus quer te usar. Eu vou dizer de novo, desperta hoje porque o Senhor quer te usar. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você está no mesmo versículo. Ele diz, desperta tu que dormes. E, coloca lá para mim rapidinho, 14, rapidinho. Desperta tu que dormes. E o quê? E ele o quê? Eu vou dizer de novo. E ele o quê? Levanta a igreja. Pare de esperar pelos outros. Levanta. Levanta. Levanta em casa um trono de adoração ao Senhor. Tá dando tudo errado. Levanta um altar de adoração. A célula, irmão, nunca foi solução fechar célula. Quanto tempo eu não fiz célula sem ninguém? Pastor, tempos. Era 20 pessoas, chegava no dia, só tinha eu. E a dona da casa, nem ela estava. Mas isso me fazia sair mais motivada para a próxima célula. Ah, pastora, mas é porque os tempos são difíceis. A crise, a incredulidade, a falta de fé. Irmão, a crise, ela só revela quem você é. Ela só coloca para fora o que já tem dentro de você. Por isso, hoje, levanta. Levanta. Não é assim que a Bíblia diz? Levanta e resplandece. Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor nascerá sobre ti. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Que Ana, amargurada de alma, perseguida por Penina, completamente desestruturada, psicologicamente, sentimentalmente. A Bíblia diz assim, e Ana se levantou. Irmão, a Igreja Batista Nacional de Teresina vai se levantar no Piauí. Eu vou dizer de novo. A Igreja Batista Nacional de Teresina vai se levantar no Piauí. Diga para quem está do seu lado, eu posso contar com você?
É tempo de levantar. É tempo de estender as tendas. É tempo de se movimentar. Irmão, olhe para mim, uma coisa que eu entendi, né? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo, ele pairava, o Espírito de Deus, ele pairava, né, meu pastor? Ó, olhe para mim, olhe para mim. Ele pairava. Não tem, irmão, dificuldade que impeça o mover de Deus sobre a sua vida. O que é que eu preciso fazer? Levanta. Se tu tem um problema, vai lá e resolve, irmão. Eu aprendi uma coisa. Aprendo todo dia. E, gente, isso eu faço todo dia. A pessoa passa anos com problema. O senhor conhece, pastor? Aquela pessoa que ela passa anos com o mesmo problema. Com a mesma pessoa. Mas ela não resolve. Ela quer que o pai resolva. Ela quer que o pastor resolva. Ela quer que o prefeito resolva. A culpa é do governador que não resolve. Do Lula, que é o presidente. A culpa é do Bolsonaro. Ele não resolve. Irmão, se você quer viver incendiado, tem algum problema te impedindo, vai lá, levanta e resolve. Resolve. Porque no céu, irmão, nós não vamos resolver problema. Nós somos a marca do céu na terra. Nós não estamos para criar problemas e sim para solucionar. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso me mover. Eu preciso falar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso me movimentar. Primeira coisa, desperta. Segunda, levanta. Terceira coisa que eu e você precisamos para viver incendiados. A Bíblia diz assim, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Olhe para mim, igreja. Terceira coisa, verifique seu modo de viver. Veja qual é o incenso que está subindo. Veja qual é a oferta que você está trazendo para queimar no altar. Não é qualquer oferta que Deus recebe. Não é qualquer trono de adoração que é para o Senhor. A Bíblia diz, ela é clara. Dai a César o que é de César. Ei, olhe para mim. Dê a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. Verifique o seu comportamento como cristão. Como homem e mulher de Deus. Aonde, pastora, que eu tenho que olhar? Aonde Deus te plantou, irmão. Está na hora da igreja tirar as escamas, a sujeira. Está na hora de limpar. Está na hora de você tirar as chocarrices da boca. São aquelas palavras que não casam mais com a presença de Deus. Quando a Dara era menor, a Dara está maior do que eu. Quando a Dara era menor, pastor, a Dara gostava de vestir meus vestidos. Aí pegava minhas sandálias, aí as primas dela lá para casa. De repente, tava meus vestidos tudo espalhado. Aí ficava grande nela, ficava enorme. Aí eu dizia para ela, filha, não cabe em você ainda. Ela, mamãe, cabe. Não, filha, não cabe, é grande. Ah, mamãe, por que é grande? Filha, porque você é pequena. O que eu quero dizer com isso para você? Que tem coisas que não combinam mais com o seu estilo de vida. Tem coisas agora nessa jornada de viver cheio do Espírito Santo que não casa mais com você. Que não combina mais. Que não dá certo mais você vestir.
linguagens, ambientes, caminhos, pessoas, lugares, estilo de vida, conversas. Não combina mais, irmão, porque não combina mais com o Espírito Santo. Não tem cheiro do Espírito Santo, não tem cara do Espírito Santo, não parece com o Espírito Santo. Não é só dizer que tem, você tem que parecer, você tem que cheirar, você tem que exalar, você tem que andar. Verifique seu modo de viver. Verifique hoje. Se for preciso você se converter, como eu me converto todo dia, faça isso hoje. Se for preciso você recomeçar todo dia, recomece. Mas a sua vida precisa ser um incenso suave. A maior oferta que você pode dar é a sua vida como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. É isso! Irmão, a sua vida, olhe para mim. Estava ontem estudando isso, né? A sua vida você tem que viver de tal forma alinhado com Deus, mas de tal forma que para as pessoas poderem falar de você, elas vão ter que mentir. Você entendeu isso? Você tem que viver tão alinhado com o Espírito Santo que para as pessoas poderem falar mal de você, elas vão ter que mentir a teu respeito. Por quê? Porque você não tem só a cara de crente. Você tem coração de crente. Você tem jeito de crente. Você tem roupa de crente. Você tem cheiro de crente. Você tem pensamento de crente. Você tem conversa de crente. Você tem amizade de crente. Você anda em lugar que crente anda. Por quê? Porque eu estou alinhando. Eu estou alinhando a minha vida ao que Deus quer que eu viva agora. Não combina mais. Diga para quem está do seu lado. Tem coisas na sua vida. Diga com autoridade. Diga, tem coisas na sua vida que não combina mais com o Espírito Santo. Diga para ele, você tem que tirar. Terceira coisa, quarta coisa, diz assim, versículo 16: redimindo o tempo. Olhe para mim. Redimindo o tempo. Qual é a quarta coisa, pastora? Aproveite o tempo presente. Irmão, olhe para mim. Aproveite o dia de hoje. Sirva a Deus hoje. Dê o seu melhor hoje. Venha para a igreja hoje. Abra sua célula hoje. Perdoe hoje. Ame hoje. Cante hoje. Oferte hoje. Pregue hoje. Fale da palavra de Deus hoje. Entre na presença de Deus hoje. Role na presença de Deus hoje. Acorde de madrugada hoje. Porque vai chegar o dia que você não vai mais poder fazer. Eu me lembro, tia Aurora, de uma das pregações do pastor Oséias. Eu me lembro, pastor Serlan. Você chegou a conhecer o pastor Oséias, né? Pastor Serlan, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tenho essa cena na minha memória. Ele pregando lá na igreja do Disseu. Quando nós conseguimos passar para o templo maior, conseguimos cobrir, era uma festa, eu não me lembro o que era. Ele veio. E eu gosto sempre de sentar na frente. Eu sentei nessa cadeira assim e ele pregando aqui. Sentei desse lado na frente. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele diz assim: igreja, trabalhai enquanto é dia. Pregando esse versículo. Porque a noite vem, onde você não poderá mais trabalhar. Pastor, eu
Continuo sendo nada, mas naquele tempo eu era menos ainda. Porque eu não tinha a visão do que o Senhor tinha para mim. Eu estava buscando. Mas aquela palavra, pastor, ela foi uma chave na minha vida. Aquela palavra, pastor, o Danilo aqui está comigo, me acompanha há muitos anos. Pastor, eu sou uma pessoa imparável. Eu aprendi que todas as baterias que eu tiver, meu talento, minha bateria, meu dinheiro, minha vida, minha respiração, meu tempo, minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, meu sábado, meu domingo, tem que ser para o Senhor. Por quê? Porque vai chegar o dia, irmão, olhe para mim, que você vai querer cantar. E você não vai poder. Vai chegar o dia que você vai querer ter os seus amigos para poder pregar a palavra. E você não vai ter. Vai chegar o dia que você vai procurar aquela reunião de família. Que tantas vezes você teve a oportunidade de falar do amor de Deus. E não vai falar. Vai chegar. Por isso que ele diz aqui, ó. Redimindo o tempo. Irmão, se tem uma coisa. Lá no meu trabalho eu digo assim, né? Gente, ó. Dinheiro não é importante. Carro não é importante. Posição social não é importante. Nada é mais importante do que o tempo. Porque se você não tem tempo, você não tem família. Se você não tem tempo, você não consegue ir para a igreja. Se você não tem tempo, até o dinheiro que você ganha, você não consegue gastar porque você não tem tempo. Então, aprenda hoje a aproveitar o tempo. Abrace hoje. Pegue a sua família hoje, bote todo mundo de joelho e busque o Espírito Santo hoje. Não espere amanhã, não espere a campanha. É hoje, é todo dia, a hora é agora. Primeira coisa, para viver incendiado, desperta, tu que dormes. Segundo, levanta-te. Terceiro, verifique seu modo de viver. Quarto, aproveite o tempo hoje. E quinta e última coisa que eu quero compartilhar com você. Dê prioridade ao que realmente importa. Porque os dias são maus. Os dias são maus, irmão. O pastor Serlan já deve ter vivido isso e a tia Aurora várias vezes. E algum líder, ele está com uma pessoa, aí ele diz assim, pastor Serlan, eu lhe amo, eu nunca vou lhe deixar. Alguém já disse para o senhor que nunca ia lhe deixar? E essa pessoa está até hoje. Meu Deus, acontece também com o senhor. Eu pensei que isso acontecia comigo. Cristiano, eu pensei que isso acontecia comigo. Né? E todos me abandonaram. Falhou aqui. Teve um tempo que tinha um bocado de Judas me abandonaram. Tudinho. Foram tudo embora. Por pecado. Foram embora, mas foram embora. Ei, irmão. Olhe para mim. Sabe qual é a coisa mais importante na sua vida? É a presença de Deus. Porque Ele nunca vai embora. Quando todo mundo vai embora, Ele fica. Quando todo mundo te abandona, Ele chega. Quando todo mundo te nega um abraço, Ele te abraça com seu manto de amor. Quando todo mundo te condena, Ele diz, vem filho amado. Para viver incendiado, irmão, hoje, você tem que dar prioridade à presença de Deus. O trabalho é bom, é, mas vai chegar o dia que os seus braços e suas pernas não vão mais aguentar. Mas a presença de Deus vai continuar sobre a sua vida. Vai chegar o dia que vai ter dias difíceis, muito difíceis.
Mas naquele dia difícil, muito difícil, a presença de Deus ainda estará com você na sua casa, na sua vida, na sua família. Por isso que ele aqui diz assim, ó, versículo 16, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Como viver incendiado do Espírito Santo? Dê prioridade à presença dele na sua vida. Eu quero convidar você para ficar de pé, meu irmão. Vamos cantar? Eu não sou daqui. Eita, eu não sou daqui. Estou de passagem. Eu sou um peregrino, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu sou peregrino, eu sou de passagem. Eu não sou daqui. A terra não é meu Cadê o lugar. pessoal do louvor? Muito em breve irei te encontrar. Diga! A tua presença Presença é tudo. Jesus, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. A tua presença é tudo. Daqui, eu não sou daqui. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te celebramos, Senhor. Ah, meu Deus. Nós queremos a tua presença, queremos a tua glória. Jesus, tua Presença é tudo, 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 Senhor. É tudo pra nós. Nós te ansiamos, te buscamos, te desejamos. Ah, meu Deus. Eu queria que você orasse junto comigo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Sabe, irmão, eu tenho aprendido que tudo na vida é um posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar na brecha. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles que se colocasse na brecha. Igreja, olha para mim. Aqui o Senhor não está falando que Ele precisa de uma igreja. Aqui o Senhor está dizendo que Ele precisa só de um. Mas Ele disse que não encontrou. Você é o um que Deus levantou dentro da sua casa. É lá na sua casa que a glória de Deus precisa começar a se manifestar. Então nós vamos fazer assim. Você vai colocar a mão no seu coração, de olhinhos fechados. E você vai se colocar diante do Senhor. Você vai pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que você deveria ter se levantado, por todas as vezes que você ouviu a voz, por todas as vezes que você se rendeu ao cansaço, à depressão, ao pecado, e você perdeu a essência do Espírito Santo. Você perdeu a essência do fogo de Deus. Pastora, eu não sinto mais. Eu não vejo mais. Eu não tenho mais vontade, pastora.
Eu não quero mais. Mas hoje, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para te dar algo novo. A começar dos pés. Por onde eu começo, pastora? Aos pés do Senhor. Você que entendeu essa palavra, que precisa voltar aos pés do Senhor, eu quero te convidar, meu irmão, com muito carinho, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque a Bíblia diz que Ana estava com o rosto em terra. Mas a Bíblia diz que Ana se levantou e fez um voto ao Senhor. Eu quero convidar você que quer fazer esse compromisso como igreja, de viver cheio do Espírito Santo de Deus. Saia do seu lugar, meu irmão, e venha aqui na frente, porque nós vamos orar. Esse não é um convite para descrente. Esse não é um convite para quem está mal, para quem está em pecado. Esse é um convite para quem quer mais da presença de Deus. Então eu quero convidar você, igreja. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Isso, se movimenta, pode vir aqui. Venha, saia do seu lugar, venha. Pode cantar, Cris. Você já vem e vem cantando. Você já vem orando. Você já vem, se você quiser se ajoelhar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis a minha vida aqui. A minha casa é tua. A minha vida é tua. O meu coração é teu. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu me distanciei, por todas as vezes que eu esfriei. Você pode cantar. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, mas teu amigo eu me tornei. Quem é que pode cantar? Quem pode declarar isso? As circunstâncias eu te louvarei, vamos declarar. Te louvarei. Não importa, Jesus, não importa as condições, não importa os dias maus, não importa o sono, não importa o cansaço, nós despertaremos, nós nos levantaremos para a glória do teu nome. Jesus, ah, meu Deus, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Ah, Deus, venha sobre nós, que possamos sair daqui, Senhor, nessa noite, com a chama do teu amor acesa em nosso coração, com o teu chamado queimando, com a tua presença inegociável sobre nós. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar sobre você.
para que você entenda que esse é o momento de você se entregar, que esse é o tempo de você trabalhar para Ele, que esse é o tempo de você deixar o fogo queimar no seu coração, incendiar a tua vida, para que você